você já coloca até um pouco a mais, porque aqui a hora noturna é reduzida, né? Eu tenho, além do adicional noturno de 20%, dependendo da convenção, eu ainda tenho a hora noturna reduzida. Então eu coloco isso a mais ainda, que cada 52 minutos equivale a 1 hora. 52 minutos e 30. Então eu tenho que fazer esse cálculo. O período que ele trabalhou de dia é um, período que ele trabalhou à noite vai ser outro. Pode fazer 2 cálculos. Geralmente, se um der R$1.000, o outro vai dar 1.200. Então, é bem bacana, é importante que a gente fique atento a esses detalhes, né? Eu gosto muito, por isso que eu pergunto para a pessoa sempre, na entrevista, né? É importante a gente perguntar para a pessoa quais os horários ela trabalhou durante todo o período laboral. Porque às vezes você pergunta o horário para a pessoa, ela fala só o último. Você pergunta para o cliente qual horário você está trabalhando na empresa, ela só fala o último. Eu tenho uma empresa aqui, inclusive da cidade, que o rapaz trabalhava de guarda lá, de vigilante, né? E ele alternava, uma semana de dia, outra semana de tarde, outra semana de noite. Aí detalhe, né? Nesse caso de 1 ano dessa ação, a juíza queria que eu fizesse um acordo de R$4.000 e ficou insistindo, e eu não quis. Aí eu não quis. Tudo bem, passou, a juíza até acabou discutindo lá, eu falei que o cliente não queria fazer o acordo, que já estava ciente dos riscos do processo. A juíza perguntou, o senhor tem testemunha para provar isso que o senhor está falando? Eu falei, olha, primeiro eu queria ouvir o preposto da empresa. Olha que interessante, a gente sem testemunha. Eu falei, primeiro eu queria ouvir o preposto. Depois de todo esse fuzuê na sala de audiência, né? Por isso que eu falo para vocês, é muito importante ouvir o preposto. Porque ali, nesse caso, o ônus era nosso. E eu simplesmente fiz uma pergunta para o preposto, que inclusive era o dono da empresa. Qual o horário que o reclamante trabalhava? Se era anotado direitinho em cartão, porque a empresa não tinha juntado os cartões de ponto. Ele falou, não, ele trabalha uma semana das 18 às 6, outra semana das 6 às 18. Uma semana das 18 às 6, outra semana. Foi só essa pergunta. E a juíza perguntou para mim, mais alguma pergunta, doutor? Eu falei, não, já está aprovado que eu precisava saber. Acabou. Game over para a empresa. Sentença liquidada, R$25.000, ante 4.000 de acordo. Tá vendo? Então é importante de conhecer muito bem a regra do jogo, porque às vezes você está deixando dinheiro na mesa. Poderia ter feito um acordo? Poderia, de repente, no valor de 12.000, 15.000, para não ir para frente, mas não 4.000. E eu lá atrás, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a advogar, eu não tinha ninguém que me ensinava, eu não tinha ninguém que mostrava para mim o caminho. Então, acabei fazendo, às vezes, acordo sem conhecer a regra do jogo. E quando você faz um acordo sem conhecer muito bem a regra do jogo, eu vou aceitar qualquer valor aqui porque eu não tenho testemunha. Às vezes você nem precisa de testemunha. Você tem que saber, eu preciso de testemunha ou eu não preciso, porque às vezes você nem precisa. Às vezes a própria documentação já está aprovando. Então agora a gente vai entrar um pouquinho no ônus de prova. Vamos para a reta final da nossa aula aí. Cara, é muito tenso isso aqui, né? E aí, doutora Letícia, tá anotando aí? Tô, só. É bastante coisa, né? São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença lá na frente, entendeu? Por quê? Se eu deixo passar esses detalhes, foi o que eu falei para vocês, a gente acaba fazendo um acordo. E eu fico muito triste quando eu vejo um acordo baixo, sendo que a gente poderia explorar melhor o processo. Se o acordo é baixo, você não ganha dinheiro, o seu cliente não ganha dinheiro e acaba dando um problema, né? Então, é importante que eu saiba muito bem a regra do jogo. Agora, uma das coisas mais importantes que eu gosto muito e que mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida na advocacia. Isso que eu vou falar agora mudou a minha vida. Presta atenção, isso aqui mudou a minha vida na advocacia. Foi a questão do ônus de prova. Eu não sabia o que era ônus de prova. Eu lia lá no artigo 818 da CLT, que fala sobre o ônus de prova, o seguinte: fatos constitutivos é ônus do autor. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos é ônus do réu. Tá, e aí? E no dia a dia? Como é que funciona? Como é que eu aplico isso? Será que eu realmente tenho que provar tudo? Depois que eu entendi essa regra do jogo aqui, chamada ônus de prova, eu me transformei em outra pessoa, sinceramente. Se eu pudesse falar para vocês aqui de tudo que a gente tem aprendido, eu ia falar, cara, vamos estudar isso aqui, vamos aprofundar nisso aqui, porque isso aqui muda a sua vida. E não é só no direito do trabalho, isso serve para tudo, mas vamos falar do direito do trabalho em si. Então eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui, reconhecimento de vínculo, na mesma ação. Eu tenho horas extras, eu tenho dano moral, eu tenho dano material para provar. Doutor, tem um comentário da doutora Patrícia Turri. Doutor, a empresa pagava tudo direitinho, no entanto, na ocasião da demissão da empregada, a empresa não permitiu que a empregada usufruísse de uma premiação já ganhada pela mesma. Exatamente. Então, se ela já adquiriu o direito a essa premiação, a empresa tem que pagar. Cabe ação.
pode fazer esse pedido que vai dar certo na justiça. Obrigado, doutora, pela sua pergunta. Ônus de prova na Justiça do Trabalho. Nós temos que pensar na forma do artigo 818 da CLT. 1 e 2. O que diz o artigo 818 da CLT? Vamos para o 1. Fatos constitutivos é ônus do autor. Fato modificativo, impeditivo ou extintivo é ônus da empresa. Traduz isso aí para mim, porque é difícil mesmo. Traduz para mim. Então vamos lá. Reclamante chegou no seu escritório, você recebeu o reclamante, pegou toda a documentação dele, montou a petição inicial com esses dados aqui, pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras, dano moral e dano material. Então vamos lá, vamos entender tópico por tópico. Reconhecimento de vínculo, prova documental / testemunhal. Então a primeira coisa eu tenho que separar por tópicos a minha inicial. Por isso que eu falo para vocês, aqui no nosso escritório a gente faz assim, a gente separa por pedidos, né? Eu não coloco tudo num balaio só. Cada caso é um caso. Horas extras, como é que eu provo? Documental / testemunhal. Dano moral, como que eu provo? Geralmente, testemunhal. Dano material, como que eu provo? Geralmente, documental. Então vamos lá. Vamos pensar aqui em insalubridade. Insalubridade, como que eu provo? Pericial. Peguei vocês, hein? Pericial, só se for documento do perito. Vamos analisar isso sobre um reconhecimento de vínculo. Ah, doutor, mas eu não tenho nenhum documento, eu não tenho nenhum crachá, eu não tenho pagamento por Pix, eu não tenho uma foto na empresa, eu não tenho nada. O que dá para fazer? Só testemunhal daí. Dá para entrar mesmo assim? Dá, mas só testemunhal. Lembrando que eu, Fabiano, não gosto de entrar com o processo só com vínculo ou só com a expectativa de testemunhal. Sabe por quê? Chega no dia, a testemunha não vai. A testemunha adoece, vai levar o filho no médico, é a avó que enrosca a saia na cerca, é o menino que caiu de bicicleta, é o neto que está com febre, é o pai que está lá depressivo. Então acontece um monte de coisas e a pessoa às vezes não vai. E até porque é chato pra caramba, você perde quase um dia de trabalho desse negócio. Então as pessoas não querem ir. Então a primeira coisa da regra do jogo de ônus de prova é isso aqui. Você que entrou com a ação, você tem que saber como é que você vai provar, ainda antes de ver a defesa. Você já tem que saber. Aqui no escritório a gente já faz, né, a nossa tabelinha. Olha, eu pedi isso, vou provar com isso. Eu pedi isso, vou provar com isso. Eu pedi isso, vou provar com isso. Eu preciso fazer essa tabelinha. Porque senão, eu fico só na sorte. Reconhecimento de vínculo. Ah, eu coloquei lá que ele trabalhou de tanto até tanto. Tá bom, vamos ver o que vai dar. Essa é a primeira situação. Então aqui, fatos constitutivos. É o autor que tem que provar. Só que aí tem um detalhe. Existe uma regra do jogo chamada inversão do ônus de prova. É aqui que começa a mudar o jogo. Dependendo da tese da defesa, eu posso fazer esse pedido de inversão do ônus de prova. Só que eu tenho que ler a defesa. Hoje, com o PJE, tem empresas que não colocam a defesa em sigilo, você dá para ler e ver o que a empresa colocou. Eu coloquei, vamos traduzir isso agora para a prática. Eu coloquei que o reclamante trabalhava lá de segunda a sábado, das 8 às 18, de janeiro a dezembro. Então eu já especifiquei. E que ele ganhava R$3.000 por mês, certo? Daí tá fácil. Vem a empresa e fala: Excelência, esse cidadão nunca trabalhou para mim. Esse cidadão nunca pisou na minha empresa. De quem é o ônus? Do reclamante ou da reclamada? Se a empresa fala isso, esse reclamante nunca trabalhou aqui na empresa, o ônus continua com o reclamante. Então você tem que olhar a tese da defesa. Se a empresa nega, ela fala: olha, esse cara nunca trabalhou aqui, não conheço, não sei quem é, nunca vi, o ônus permanece com o reclamante. Agora vamos pensar numa outra hipótese. A empresa fala: ele trabalhou aqui, mas ele era autônomo. Tudo isso não começou a audiência ainda, você já viu a defesa e a empresa está falando o seguinte: olha, ele trabalhou aqui para nós e realmente foi nesse período, mas ele era autônomo, ele não era empregado. Quando a empresa faz essa afirmação, ou seja, ela tenta modificar aquilo, ou seja, ela aplicou um efeito modificativo naquilo que você colocou. Tá vendo? Ela não negou, ela simplesmente modificou. Se ela aplica essa tese de modificação ao pedido, o ônus é dela. Aí o que eu faço aqui? Eu estou sem testemunho, ou eu tenho testemunha para provar o vínculo. Eu falo: Excelência, ante o teor da defesa, eu quero pedir a inversão do ônus de prova, porque a empresa está falando que ele não era empregado, a empresa está falando que ele era autônomo, a empresa está falando que ele era freelance, a empresa está falando que ele era PJ, a empresa está falando que ele era um prestador de serviço avulso. Só que, quando eu falo que ele é trabalhador empregado CLT,
a gente aplica uma regra. Quando fala que ele é autônomo, é outra regra. Só que eu não posso jogar um jogo que a empresa trouxe uma novidade. Então, se a empresa trouxe, ela tem que provar. E aí, o que eu faço aqui? Eu simplesmente, espero de camarote para fazer a contraprova. Agora, eu fico esperando o juiz ver isso? Não, eu tenho que falar. Eu tenho que fazer o pedido para o juiz. E se eu não fizer o pedido? O juiz vai passando batido. Se você não faz, ele vai pela regra comum. Que a regra comum é ônus do autor, fato constitutivo do seu direito. Então, se você alegou X e a empresa nega aquilo, o ônus continua com você. Se você alegou X e a empresa vem e fala, olha, ele até entrava aqui, mas não é dessa forma. Ele não vinha todos os dias. Ele é PJ, ele é freelance. Na verdade, ele era funcionário de fulano, ele nunca foi meu funcionário. A empresa tem que provar isso. Então eu preciso fazer esse pedido de inversão de ônus de prova. Então aqui já caberia o primeiro pedido. Qual o momento para eu fazer esse pedido? Excelência, a hora que vai começar a audiência, o juiz pergunta, vai ouvir o preposto, sim ou não? Aí você já tem que fazer, excelência, pela ordem. Eu estava olhando a defesa aqui e a empresa alegou que ele não era empregado, que ele era autônomo lá. Então, com base nessa tese de defesa, eu quero pedir a inversão do ônus de prova. Ou seja, eu jogo a bomba para o lado da empresa. Reconhecimento de vínculo, fato constitutivo de direito do autor. Eu peço a inversão do ônus de prova. Eu faço esse pedido para o juiz. Eu verbalizo e vejo se o juiz vai colocar na ata também. Tem muito advogado que só pede, o juiz fala não, ele também não consta em ata. Você tem que pedir para constar em ata. Pode ser que o juiz indefira. Ah, doutor, não, aqui eu entendo que o ônus é do autor. Tudo bem, excelência. Então só consta em ata esse pedido que eu fiz, porque lá na frente, se o pedido vier improcedente, você recorre e pede o quê? Anulação no tribunal. Esse é o primeiro passo. Então vamos lá agora para o segundo passo aqui. Horas extras. Ah, só um detalhe. Por isso que aqui é importante a gente juntar o maior número de documentos possíveis. Crachá, mensagem de WhatsApp, troca de e-mail, pagamento via Pix, ordens de serviço, romaneios de viagem, que às vezes não tem para onde a empresa pular, não tem aonde a empresa escapar. Eu entro com outro pedido, horas extras, na mesma petição inicial. Eu entrei com um pedido. Esse aqui, o juiz indeferiu. Vamos pensar que ele indeferiu. Porque se o juiz deferir aqui, ele já vira tudo isso aqui. Vai virar tudo pro lado da empresa. O juiz vai virar tudo. Até porque, vamos pensar comigo aqui, se a empresa não reconhece o vínculo, ela não vai juntar cartão de ponto. Então eu preciso ficar atento aqui. Se o juiz deferir aqui o meu pedido, eu mudo toda a regra do jogo. Com exceção da pericial aqui, né? Que o juiz vai mandar fazer a perícia, tudo. Aí é uma outra coisa que a gente vai chegar aqui embaixo ainda. Em relação às horas extras, olha que interessante. É importante também a gente notar aqui. Antigamente eram 10 funcionários. A empresa que tinha 10 funcionários, até 10 funcionários não precisava ter cartão de ponto. Agora são 20 funcionários. Então vamos lá. Ultrapassei essa fase aqui. Agora vamos entrar na fase de horas extras. Cheguei na audiência, tenho um pedido de horas extras e o juiz pergunta, tem proposta de acordo? Pergunta para a empresa fala, não tem. Vamos prosseguir com a ação? Vamos prosseguir com a ação então. Doutor, o senhor tem testemunha? Pergunta para mim. Doutora, pergunta para a advogada da empresa. A senhora tem testemunha? Eu tenho, a empresa tem também. O que é que eu faço aqui? Eu peço para ouvir o preposto. Esse é o primeiro ponto. Contudo, antes até de ouvir o preposto, eu vou dar uma analisada em quais documentos a empresa juntou. Essa empresa juntou cartões de ponto? Sim ou não? Vamos pensar que ela não juntou cartões de ponto. E ela fala que ela tem menos de 20 funcionários. O ônus continua comigo. Agora, vamos pensar que ela juntou cartões de ponto, mas esses cartões estão ou britânicos. O que é o cartão de ponto britânico? Aquele que marca a mesma entrada e a mesma saída todo dia. Das 6 às 18, das 6 às 18, das 6 às 18, segunda a sexta, todos os dias no mesmo horário. Esse cartão, ele não é aceito pela Justiça do Trabalho já há muitos anos. Mas é bom sempre a gente destacar isso.